Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Hoje nós vamos falar sobre sistema de polias, fixa e móvel, tá? Então essa aula é mais direcionada aí para ver qual é a diferença, se existe alguma vantagem, né, em utilizar polias móveis, por exemplo, em relação à polia fixa, né? Então, antes de iniciarmos, né, digamos que, falando sobre polias móveis, digamos que você tem uma polia fixa, né, e você tem, né, uma corda, né, em torno da polia e um bloco de massa M, né? Você sabe que esse tipo de sistema você coloca sujeito a um campo gravitacional G, tá? E aí essa polia, simplesmente quando, se não há um outro bloco aqui, né, do lado direito, né, aqui vai atuar força-peso nesse bloco de massa M e a tração, né? Então, nessa configuração, se você aplicar as leis de Newton, a força resultante é igual a massa pela aceleração, a única força que atua no sistema é o peso. A tração não existe porque não há corpo do outro lado, né? Não tem como esticar essa corda se não há corpo do lado direito. Então você pode concluir se o peso é massa vezes a gravidade, cancela as massas, a aceleração nesse sistema é igual a g, né? Ou seja, esse bloco vai cair em queda livre, né? Com aceleração igual à aceleração do local, que é a gravidade. E a tração T, né, nessa corda é zero porque ela não é tensionada, ela não é esticada porque não há bloco do outro lado. Então é um sistema que a polia nesse momento, essa polia fixa, ela não está servindo absolutamente para nada, né? Esse bloco vai cair com aceleração g, não há vantagem nenhuma nisso. É identicamente a um sistema se você pegar um bloco M e soltar ele da mesma altura, né, sem estar conectado por nenhuma corda, né? Então é o sistema análogo, né? Se essa corda for ideal, né? Massa desprezível, fio inextensível, esse tipo de coisa, tá? Já o outro sistema, um sistema 2, né? Esse sistema aqui é a chamada máquina de Edwards usual. Essa máquina de Edwards usual eu já expliquei no canal, já dei aulas sobre esse assunto, né? Expliquei em detalhes como é que você calcula o diagrama de corpo livre, tração, aceleração, qual é a vantagem mecânica nesse sistema. Tudo isso já foi discutido em aulas anteriores. Eu posso deixar o link da aula na descrição do vídeo. Mas basicamente você tem um sistema de polia fixa. Esse tipo de sistema mecânico ele é utilizado em elevadores, tá? E aí, o que acontece? Digamos que a massa 1 seja maior que M2, né? Em geral, um é o elevador, o outro é o contrapeso, né? Se você está falando do sistema de cargas aí no edifício, né? Então, M1 é maior que M2, então significa dizer que essa polia vai girar aqui nesse sentido, no sentido anti-horário, tá? E aí você coloca o diagrama de corpo livre, que é explicitar todas as forças que atuam nesse sistema. Você vai ter o peso para baixo, 1 do bloco 1, tração no fio aqui também 1, do outro lado peso 2 para baixo, tração 2 no fio. Todos estão sujeitos ao campo gravitacional G. E aí você pode, né, esse sistema, a polia aqui, ela está presa no teto, então é um sistema de polia fixa, tá? A máquina de Edwards usual. E aí você aplica o diagrama de corpo livre e aplica as leis de Newton para uma massa constante e encontra um sistema de equações, né, lineares nesse formato, né? Peso 1 menos T1, né? T2 menos peso 2. Mas como você considera o caso ideal é quando a massa da corda é desprezível e essa corda é inextensível, não tem propriedades elásticas. Quando você faz isso, tanto a aceleração do bloco 1 quanto do bloco 2 são idênticas e as trações T1 e T2 também são idênticas, né? E todas idênticas eu chamei de T. E as duas acelerações A1 e A2 eu chamei de A, né? Então você tem esse sistema, você pode resolver por substituição, por soma, né? Cancela aqui, faz a simplificação e você pode encontrar a aceleração e em seguida, quando encontrar a aceleração, pode substituir a equação de cima ou de baixo e encontrar a tração nesse tipo de configuração aqui da máquina de Edwards usual. Quando você faz isso, você encontra uma aceleração dada por essa expressão e uma tração por esse termo. Se você considerar as duas massas desses sistemas idênticas, né, M1 e M2, quando você faz isso, aqui esse corpo não vai ter aceleração, M1 é igual a M2, vai dar 0 no numerador, né? E a tração vai dar 1 mg. O que significa que esse sistema, quando as massas são iguais,
não há dinâmica alguma, né? A aceleração desse sistema é igual a zero, ou seja, os dois blocos estarão em repouso, e as trações T1 e T2, que são idênticas, elas vão ser iguais aos pesos, tanto do bloco 1 quanto do bloco 2, que os dois pesos são iguais, já que as duas massas são idênticas. Então, esse é a, digamos, a configuração de massas idênticas. Não é nem um pouco interessante estudar esse sistema quando as massas são iguais, né? Não há vantagem nenhuma, nem não é interessante, né, você ter uma situação puramente de equilíbrio. Agora eu vou analisar a situação 3, né? A situação 3 é uma polia, ela é fixa no teto, tá? E a outra polia é móvel, né? Essa linha que está colocada aqui do centro até o teto, pessoal, ela não tem, tá? Foi um erro meu, né? Depois que eu finalizei esse manuscrito para fazer essa aula, eu cometi esse equívoco, né? Então, essa linha do centro até ao teto, ela não existe, ela não tem essa linha. Essa polia, ela é móvel, né? Ela só tá, a corda envolve ela aqui e ela é fixa aqui, ó, nesse ponto. Aqui não tem fio, não tem corda. Essa polia aqui em rosa é móvel e essa polia é fixa. Então, bora ver se há alguma vantagem, né, de você colocar, né, nesse sistema de polia fixa, colocar uma polia a mais, né, no caso uma polia móvel, e ver se há alguma vantagem mecânica nesse sistema. Então é uma polia fixa e uma móvel, eu vou ver o que essa polia móvel pode afetar nesse sistema mecânico. Novamente considerando M1 maior que M2. Quando você faz isso, né, explicitando todo o diagrama de corpo livre, se M1 é maior que M2, essa polia vai girar aqui no sentido novamente anti-horário. Então você pode explicitar peso 1 para baixo, tração 1 para cima, aqui tem uma tração duas linhas, aqui tem uma tração linha, aqui vai ter uma outra tração, vai ter um fio do centro até para conectar esse bloco 2, que eu chamo de tração 2, e aqui no bloco 2 também tem um peso 2. Quando você faz isso, você pode explicitar as equações, né? Quando você aplica a lei, a segunda lei de Newton, né, para massa constante e, consequentemente, somente forças que atuam no eixo Y, né, que é toda a dinâmica, a equação vetorial da lei de Newton, a segunda lei de Newton, torna-se uma equação puramente escalar no eixo Y. Então, você vai ter aqui peso 1 menos T1 igual a M1 vezes a aceleração, tá? Esse sentido aqui é importante, porque esse sentido significa dizer que esse peso é maior que essa tração. Então, começa toda a dinâmica a partir daí. Peso 1 menos a tração 1 é igual a massa do bloco 1 vezes a aceleração desse camarada. Aqui, se esse corpo, essa polia gira no sentido anti-horário, ela vai puxar essa móvel para cima. E, consequentemente, a tração 2 é maior que peso 2. Então, fica T2 menos o peso 2 igual a massa 2 vezes a aceleração 2. Tá? Então, o caso ideal, pessoal, é quando a massa é desprezível da corda e quando o fio é inextensível. Nessa condição, tanto a aceleração 1 quanto 2 são idênticas e as trações T1, né? T1 é idêntico a T duas linhas, que é essa corda, idêntico a T linha. Então, a tração nessa corda, nessa e nessa, eles são idênticas. T2 é diferente, tá? Depois eu vou analisar já por quê. Então, nessa configuração, esse sistema aqui, A1, A2 é igual a A, T1 é igual, vou chamar de T, né? Que é igual a T2 igual a T'. Esse T2 eu vou já calcular aqui, né? Bem, continuando, então, o que significa, né? T1, esse camarada aqui, T1, T2 linhas e T' são idênticos. Eu vou chamar tudo de T. E aplicar a lei de Newton para a polia móvel, você vai ter que essa tração 2 mais a tração T', que são idênticas e iguais a T, elas têm que ser compensadas, né? Aplicando a lei de Newton, essa tração mais essa, menos a tração de baixo, né, que está puxando a polia para baixo, e essas duas estão puxando a polia para cima, isso é igual a massa da polia vezes a aceleração da polia. Mas a polia tem massa desprezível. Logo, esse sistema de equilíbrio torna-se que a tração 2 para baixo ela é igual a duas vezes a tração T, né? Que é essa mais essa, né? Já que T' e T duas linhas são iguais a T. Então, 2T é igual a T duas linhas. Tá? Então, 2T aqui é igual a T duas linhas. Tá? E reescreve o sistema. Esse sistema aqui fica P1 menos T
igual a massa 1 vezes a aceleração, e aqui fica T2 menos o peso 2 igual a massa 2 vezes a aceleração. O T2 é 2T. Agora eu posso cancelar aqui, né? Você pode multiplicar de cima por 2 e fazer o método da substituição da soma, né, de sistema para resolver, para encontrar a solução para A e para T, né? Você tem duas equações e duas variáveis. As variáveis são A e T, tá? Quando você faz isso, a aceleração que você vai encontrar vai ser 2 vezes a massa 1 menos m2, dividido por 2 vezes a massa 1 mais m2 vezes g. A aceleração de todo esse conjunto, né, dessa massa e dessa, vai ter a mesma aceleração que a A. E as trações, como são idênticas a T, essa tração vai ser 2 vezes m1, m2 vezes g, dividido por 2m1 mais m2. Tá? Essas trações é exatamente essa, que é igual a essa, né? Essa corda, essa e essa aqui são idênticas. E a tração 2, que é a tração desse bloco aqui, desse fio conectando o bloco 2, essa tração 2 equivale a 2 vezes essa tração, ou seja, 4 vezes esse valor. E aí, para fechar, né, se você considera um caso em que todas as massas são idênticas, m1 igual a m2 igual a m, o que você conclui? Que essa aceleração aqui ela vai dar 1/3 de g, essa tração aqui vai dar 2/3 do peso, né? mg é o peso do bloco, e a tração 2 é o dobro da tração t, ou seja, o dobro de 2 é 4/3 do peso. Então tá aqui, pessoal, uma vantagem bastante interessante, uma vantagem mecânica desse sistema de polias, quando você tem uma polia fixa e uma móvel. A polia móvel, né, quando você tem uma polia fixa somente, nós vimos aqui que não há vantagem nenhuma quando as massas são idênticas, né? O sistema está puramente em equilíbrio. Porém, quando você acrescenta nesse sistema uma polia móvel, a polia móvel demonstra para esse tipo de configuração de associação de polias, né? Uma fixa e uma móvel, que há uma vantagem mecânica extremamente interessante quando essas massas são iguais. Significa dizer que a aceleração desse conjunto é 1/3 da aceleração da gravidade, né? Ou seja, esses blocos irão se mover mais lentamente do que comparável a esse sistema, né? Que a aceleração aqui é puramente de queda livre, é g, e vai ter alguma dinâmica em relação a esse, já que a aceleração aqui é igual a zero. Então a aceleração desse sistema aqui vai ser 1/3 de g, e a tração, essa tração T, T2' e T', essas trações são 2/3 do peso ou do bloco 1 ou do bloco 2, já que as massas são iguais, né? Então significa dizer que essa tração, a vantagem mecânica é que vai reduzir o esforço, né? O esforço que as cordas irão sofrer aqui, né, nesses 3 pontos, vai ser inferior ao peso desses blocos, né? Que é 2/3, que é menor que o próprio peso. Diferentemente da polia fixa, né, da máquina de Edwards usual, que a tração para massas iguais ela é idêntica ao peso, a tração é igual ao peso. Mas aqui, quando você coloca uma polia móvel, a tração é 2/3 do peso, então é um valor menor. Você vai necessitar de um esforço menor para gerar uma dinâmica nesse sistema, né? Então o esforço físico é menor, né? A tração é menor, e ele se moverá de forma mais lenta, né? A aceleração é 1/3 da gravidade. Tá certo? Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos.